Evangelho, no primeiro volume, e também temos o do segundo volume, tá bom? Que está acabando também. Então não perca um momento para comprarem, para lerem, tá bom? E eu gostaria de chamar então a nossa irmã Ana Estrela. Vou orar por ela e ela com certeza dará uma bela aula. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradecemos, Senhor, por este momento, meu Pai. Lhe agradecemos por esta aula, Deus. Que possamos aprender cada vez mais o Teu Evangelho e como aplicar isso nas nossas vidas, Senhor. Para que a gente possa, Senhor, ser discípulos, aplicar tudo que a gente aprender na nossa vida prática. Para que a gente, Senhor, possa glorificar o Teu nome. Capacite, Senhor, a Ana. Senhor, encha, Senhor, com temor, Senhor, e tremor, mas que ela fale, Senhor, a Tua verdade. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos ter a aula de número 8, que o título é o autoconhecimento e o conhecimento de Deus. Eu vou tentar, conseguir passar tudo, Eu vou tentar passar tudo, porque o tempo é curto e tem muita coisa. Essa aula ela é muito rica, ela tem um desdobramento bem grande, mas eu vou tentar passar no tempo, Quando a gente fala de autoconhecimento e o conhecimento de Deus... Dá licença, mas até o fim vai sempre assim. De repente, se eu conseguir passar, eu vou tentar passar. Se eu não conseguir, a gente divide. Vou tentar. Se não der, a gente divide, tá bom? Vocês entenderam, irmãos? Se a Ana não conseguir, por conta do horário, eu passei muito hoje do horário, peço desculpa, ela vai continuar na semana que vem, tá? Mas aí ela vai dizer para vocês o que ela vai fazer. Vou fazer o possível para passar hoje, tá? E outra coisa também, não fiquem por causa do tempo, limitados a fazer perguntas, tá? Porque eu vou dar uma pausazinha para perguntar se vocês têm alguma dúvida. E, por favor, não fiquem assim constrangidos em perguntar. Primeiro porque eu sempre falo, não existe pergunta boba, tá bom? Todas as perguntas, ela tem um fundamento, tem um sentido. Não existe pergunta boba. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber responder, gente, tá? Eu não vou responder. Eu vou falar, deixa para a próxima, eu vou pesquisar, tá bom? Porque a gente não tem conhecimento de todas as coisas, Então, aula sobre isso, sobre autoconhecimento e conhecimento de Deus. Então, quando a gente fala sobre autoconhecimento, conhecimento de Deus, a gente se depara em nossas conversas no dia a dia, aí as pessoas sempre falam assim, mas eu sei disso, eu conheço isso, eu conheço a mim mesmo, eu sei como eu sou, eu conheço as minhas coisas, eu sei qual vai ser a minha reação diante dessa situação, eu sei como agir. Então a gente tem essa ilusão de que a gente se conhece muito bem, de que a gente conhece a nós mesmos profundamente e de que a gente conhece muitas coisas porque a gente pesquisa, a gente tem acesso a conhecimento aí de uma forma esplêndida, A gente tem dúvida a respeito de qualquer coisa, a gente vai ali na internet. Então a gente acha que por ter acesso a tantas informações, a gente tem também conhecimento. E aí a gente vai confrontar isso um pouquinho com as escrituras. E para começar, eu queria falar que a gente se engana muito nessa questão. Porque eu vou citar rapidamente o apóstolo Pedro, quando ele é questionado. Quando Jesus fala para ele, olha, vocês me negarão, e Pedro fala assim, não, Senhor, eu estou pronto para te servir, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Ele mentiu? Não, ele não mentiu. Ele realmente, no coração dele, na consciência dele, no sentimento dele, ele achava que ele estava pronto para seguir Jesus até a morte. Ele achava que ele se conhecia tanto, que ele falou, eu vou contigo até a morte. Aí chega lá na frente, o que ele faz? Ele nega Jesus. E aí,
ele se arrepende, né? E mais à frente, Jesus vai perguntar para ele sobre a questão do amor. Pedro, tu me amas? E aí ele vai responder sinceramente, o Senhor sabe. E aí a gente já pensa, será que nós somos conhecedores de nós mesmos? Será que nós somos conhecedores das nossas próprias causas? Quando nós afirmamos, eu vou agir assim, eu vou agir assado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sei de mim, eu sei das minhas coisas, eu tenho a percepção correta a respeito disso, a respeito daquilo. Será que a gente se conhece perfeitamente? E a Bíblia fala a respeito disso. E aí nós vamos para o primeiro versículo da Bíblia, que está em Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então a Bíblia, ela relata que nós somos seres criados por Deus, ou seja, nós somos criaturas. Nós fomos criados por alguém, nós existimos por uma causa, né? E essa causa é Deus, né? A Bíblia relata que somos seres criados por Deus. Então o que isso significa? Tá? Nós não somos seres independentes. Tá? Nós não temos uma existência independente. Nós não nos formamos por nós mesmos. Então, de alguma forma, a nossa existência, a nossa criação, ela tem um propósito. E aí a gente precisa descobrir esse propósito de vida, porque nós fomos criados por um ser, nós fomos criados por uma causa, nós fomos criados por alguém. E se fomos criados para alguma coisa. Quando nós criamos algo, né, a gente gosta muito de inventar coisas, né, a gente gosta muito de ter as nossas criações. Cada um tem suas habilidades aqui, Paola com artesanato, com as coisas dela, né? Cada um tem as suas habilidades e nós gostamos de criar coisas. E quando nós criamos algo com uma finalidade. Nós criamos algo para alguma coisa. Seja um propósito, né, material, físico, né, ou seja, de obra, de ajudar, uma coisa palpável, ou seja, uma criação num propósito mais, digamos, subjetivo, um propósito de autoajuda, um propósito de melhorar, de elevar o outro. Toda a nossa criação, tudo que nós criamos como seres humanos tem um sentido, tem um propósito. E Deus também nos criou com um propósito. E aí a gente precisa descobrir esse propósito de vida. E aí que a gente cai naquela coisa, por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Para entendermos o propósito da nossa vida, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos desse autoconhecimento. E esse autoconhecimento nos leva ao conhecimento, digamos assim, mais assertivo de Deus. Porque quando você passa a se conhecer a sua limitação, conhecer as suas necessidades, conhecer a sua miserabilidade, conhecer, né, mais de si mesmo, você tem um vislumbre mais assertivo de Deus, tá? Então, nós vivemos nessa angústia, né? Na angústia da nossa própria limitação. Então, o ser humano, a gente tem essa condição limitada, então a gente vive em busca de propósito para a nossa vida. A gente vive em busca de conhecimento, a gente vive em busca de crescimento e a gente tem inúmeros questionamentos a respeito de tudo. A gente está sempre se questionando, a gente está sempre perguntando acerca de todas as coisas. E às vezes de coisas tão simples da vida. Por isso que eu falo que não existe pergunta boba, porque às vezes a gente está se perguntando coisas tão corriqueiras, coisas tão simples que a gente mesmo não sabe responder. Questionamentos nossos, questionamentos internos, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que eu agi dessa maneira, o porquê que eu fiz isso. Meu Deus, no meu pensamento eu tinha tudo certinho, mas por que na hora eu fiz tudo desse jeito, do jeito que eu não faria, do jeito que eu não planejei, do jeito que eu não quis? Por quê? Será de fato que a gente se conhece? Então a gente vive nessa angústia da nossa própria limitação.
porque o autoconhecimento ele é constante, ele é progressivo, tá? Isso significa que nós não temos uma visão clara quando nós somos seres criados, nós somos limitados, nós não temos uma visão clara a respeito de nós mesmos. Nós temos sempre essa visão obscura. Eu não sei se alguns estudam um pouquinho de psicologia, de psicanálise, aí a gente usa muito o iceberg, né? Que é aquela parte que está ali visível, a parte um pouquinho mais abaixo, que é perceptível se dá um mergulho assim raso, e a parte que é maior e mais profunda, que é aquela parte, a parte mais profunda é a maior parte do iceberg. A gente vê aquela pontinha ali, mas a maior parte está lá no fundo. E assim somos nós. E nós precisamos dar esse mergulho em nós mesmos, né, para nos conhecermos. E para conhecermos a nossa limitação, e para conhecermos, sabermos que nós não temos essas respostas, que nós também, existe essa questão obscura, que só Deus pode penetrar, que só Deus pode alcançar, tá bom? Spru vai dizer, no próximo slide, significar nada é ser total e completamente insignificante. Ser insignificante é ser sem sentido. Ser sem sentido é ser sem valor ou sem dignidade. Então, o ser humano, ele busca esse sentido para a vida. Ele está buscando sempre essas respostas. Nós estamos buscando essas respostas porque a gente precisa dela, porque a gente, sem esse sentido para a nossa vida, sem essas respostas constantes desses questionamentos nossos, a gente não sente prazer em viver, a gente não encontra sentido na vida. E a gente precisa encontrar sentido na vida. Porque muitas pessoas buscam desenfreadamente tantas coisas para aplacar essa necessidade que existe no interior. A gente está sempre buscando prazeres que não alimentam, justamente para aplacar essa necessidade que existe no nosso interior. E a gente precisa ter um sentido na nossa vida, uma significância na nossa vida. E como que a gente alcança isso? Como que a gente consegue isso? Será que a gente consegue isso por nós mesmos? Será que nós temos essa capacidade? Tá? Então, se somos criados, nós, como eu falei, nós não fomos criados ao acaso. E aí a gente precisa descobrir esse propósito. Tá? A queda, aí eu vou entrar um pouquinho na questão teológica, ela nos afetou de tal modo que a gente entra no conceito de depravação total. O que é a depravação total? Quando a gente fala essa frase, essa palavra, né, esse conceito, aí a pessoa fala assim, mas eu depravado? Vou totalmente depravado, mas que coisa, não sou não. Mas quando a gente fala depravação total, a gente está dizendo que o intelecto do homem, que o emocional do homem, e que a vontade do homem, o físico também, né, o físico do homem, a fisiologia, tudo isso se corrompe. Tudo isso foi afetado pelo pecado. Então, a nossa visão, a nossa percepção a respeito dos fatos é distorcida. Mesmo quando você conhece um conceito, sabe um conceito, pode ter certeza que aquele conceito que você sabe, ele não está 100% formulado na sua mente. Porque a sua mente, ela foi afetada. Você não conseguiu alcançar a dimensão daquele conceito que você conhece e pegou para você. Porque a sua mente foi afetada. Então, as nossas percepções, elas foram afetadas. As nossas emoções foram afetadas. Ou seja, a gente fala assim, poxa, eu te conheço, eu não vou fazer isso. Pedro não disse isso? Eu não vou te negar não, naquele momento ali. Mas a nossa emoção é afetada. E aí, quando a gente se depara numa situação em que vai mexer com a nossa emoção, a gente se desconhece. Fala, nossa, mas eu fui capaz de fazer isso. E o nosso físico também é afetado. Então, isso nós chamamos de depravação total. Então, a queda fez isso com a gente. Né? Então, a queda fez com que o homem ficasse em desconstrução, digamos assim. Ao invés dele usar o seu potencial, que antes da queda havia, né, aquela potência de fazer coisas excelentes, de obedecer a Deus, de ter o cuidado com a criação,
de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, essa potência se perdeu. Então, o que aconteceu com o homem? É um processo de desconstrução. O pecado trouxe esse processo de desconstrução. E aí, como que a gente reverte isso? Como que a gente dá meia volta, né, e sai desse processo de desconstrução para a construção? Como que a gente sai desse processo de perdição, de deterioração, né, de ser corruptível para o incorruptível? Por conta própria? Não. A gente precisa de alguém. A gente precisa de quem? Daquele que nos criou. Porque nós não somos autoexistentes, tá? Então o Strong, ele fala dessa questão da Imago Dei, né, da imagem natural. O que é imagem natural? Nós fomos criados, como eu disse lá, citei Gênesis, imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos uma pessoa, nós como Deus, como Cristo, né, como a Trindade, são pessoas, nós somos uma pessoa, nós temos a nossa racionalidade. O que nos difere dos animais, dos outros seres criados? Justamente, nós temos o que Deus deu dele para nós, a capacidade de raciocinarmos, de pensarmos, de entendermos e agirmos conforme o nosso entendimento, o nosso aprendizado. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a queda, ela trouxe essa corrupção, né? Corrompeu isso, e nós precisamos andar na contramão, nós precisamos voltar para termos a mente, o pensamento de Cristo, tá? Então o homem foi criado com uma direção, o homem foi criado com afeto, o homem foi criado com vontade, o homem foi criado com sentimentos, e a queda trouxe toda essa distorção a respeito dessas coisas, tá? O próximo slide. Minha significação e a sua estão relacionadas com as perguntas: quem somos e o que somos nós? É uma questão de identidade. Minha identidade, em última análise, está ligada ao meu relacionamento com Deus. Não posso entender quem ou o que sou sem entender quem ou o que Deus é. Foi o que eu falei. Como nós fomos criados por alguém, e toda a criação tem um propósito e tem um elemento do seu Criador, ou seja, eu posso olhar um quadro e falar assim: esse quadro aqui quem pintou foi Monet, que tem as características do Monet. Aí a gente olha assim, a gente já identifica, quem gosta, né? Já identifica. A gente identifica uma obra, a gente fala assim: essa fala aqui é de fulano, esse livro aqui, essa fala aqui é de tal pessoa. A gente já identifica: essa escultura aqui é daquele determinado artista. Porque toda obra tem aspecto do seu Criador. E nós, como imagem e semelhança de Deus, temos aspectos de Deus, os atributos que Deus nos deu. Deus nos deu do seu atributo. E nós precisamos trabalhar isso em nós. E aí, esse autoconhecimento, ele se dá quando nós temos essa consciência da nossa limitação, de que nós somos criaturas, que nós dependemos de alguém, e que todas as nossas habilidades, todos os nossos atributos, eles provêm de um ser, provêm de alguém, não de nós mesmos. E aí a gente vai trabalhando isso, a gente vai, né, aprimorando isso. Mas como que a gente aprimora isso? Tá? Então, quando a gente entende que a gente tem um propósito de vida, que nós somos criaturas e temos um propósito de vida, a gente não cai num chamado vazio existencial. Né? O que é um vazio existencial? Poxa, por que eu estou aqui? Não tem sentido eu estar aqui. Nada nessa vida tem sentido. Eu vivo uma vida sem propósito, sem sentido. Quando a gente não tem essa consciência de que somos seres criados por alguém, por um propósito, a vida, ela perde sentido, ela perde o valor. E aí a gente cai nesse vazio, a gente vai buscando prazeres, buscando satisfazer, buscando essas coisas que não preenchem a nossa alma, para ter um sentido
sentido na nossa vida e a gente não encontra esse sentido nunca na nossa vida, porque a gente fala assim, olha, quando eu tiver rico, por exemplo, aí eu vou ser feliz. Aí você vai lá, alcança, você consegue ser rico. Aí você fala, não, mas quando eu tiver poder, eu vou ser feliz. Aí você tem poder. Aí você fala, não, agora eu quero isso, eu quero... Aí vai querendo mais e mais, sempre vai sentindo essa necessidade. Quando a gente não tem consciência de que somos criaturas com um propósito, a gente cai nesse vazio de sempre ficar buscando e nunca a gente vai estar satisfeito. A revista, ela fala sobre o pensamento de Sartre, né? Que nós somos abandonados no mundo. Sartre tem esse pensamento, que nós somos abandonados no mundo. E aí, se a gente tem esse pensamento de abandono, que sentido tem a vida? Se nós somos abandonados no mundo. Por que eu vou fazer boas obras? Por que eu vou procurar ter uma vida melhor? Se eu sou um ser sem sentido, sem objetivo, sem propósito, então eu vou viver minha vida. Vou viver minha vida do meu jeito, comer, beber, ser feliz, fazer o que me agrada, porque nada tem sentido na vida. Então, o pensamento sartriano é esse, de uma paixão inútil. Tudo que você busca é uma paixão inútil. Você não sabe, nada tem sentido. São paixões que você tem, são desejos que você tem, você corre atrás, mas nada tem sentido, nada tem valor. Porque o homem é autoexistente, porque o homem, sabe, isso tudo aqui passa e acaba, deixa de existir. Então esse é o pensamento sartriano, esse é o pensamento que o mundo aí fora tem promovido. Viva a sua vida, seja feliz. Te faz feliz? Siga em frente. Te faz feliz? Vai, viva. Curta os prazeres, porque amanhã... Então esse é o pensamento do mundo. E as pessoas cada dia mais frustradas, cada dia mais infelizes, cada dia mais entristecidas, cada dia mais ansiosas, cada dia mais problemáticas. Por quê? Porque encontra nos prazeres, na satisfação dos prazeres, o ser, o sentido da vida. Então a vida é ter e possuir. A vida não é ser, é ter e possuir. E as escrituras andam justamente na contramão, tá? Então Sproul, ele vai falar sobre a crise da humanidade moderna. Que a crise da humanidade moderna encontra-se na ruptura entre a antropologia e a teologia, ou seja, entre o estudo do homem e o estudo de Deus. Vamos separar o homem de Deus. Separa o homem de Deus, o homem é homem, Deus é Deus, ó. Separa. Vamos viver as nossas vidas como homem, como seres humanos independentes. Esquece Deus. E a gente vê a sociedade como está. Então, o homem é um ser criado por Deus, é criatura de Deus. Como que eu vou separar a antropologia da teologia? Como que eu posso separar o homem de Deus? Se nós fomos feitos por Ele. Se toda obra criada é proposital, tem um propósito. Se tudo que você cria tem um propósito, imagina tudo que Deus cria. Então não tem como separar o homem de Deus. A gente separa o homem de Deus e o ser humano vive nessa crise, né? E nessa tendência de buscar e nunca se satisfazer e sempre fazer a pergunta, meu Deus, o que me faz feliz? Eu vivo feliz. O que vai me fazer feliz? Aí, agora o que vai me fazer feliz é um carro do ano, e troca de carro todo ano porque acha que, sabe, encontra a felicidade nos prazeres materiais, encontra a sua identidade no ser, no ter e não no ser, e vive nesse vazio. Vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada, gente. Tá? Então, esse conceito de que somos independentes vai nos levar a que pensamentos? A pensamento de Paulo, que diz lá em 1 Coríntios, né, 15:32, comamos, bebamos, amanhã nós morreremos, então vamos curtir.
Vamos curtir a vida doidada, porque nada tem sentido. E aí fica essa desordem, essa Babel que a gente vê aí, tá? Então, se eu tenho a percepção de mim mesma como uma pessoa formada por um ser divino, eu vou ter um pensamento diferente a respeito de mim mesma. E eu vou começar a buscar isso, eu vou começar a trabalhar isso. Então, a percepção real a respeito de nós mesmos é o primeiro passo, gente, para uma vida espiritual. Primeiro passo. Porque ninguém vai buscar uma vida espiritual, uma vida com Deus, uma vida elevada, se ela não tem a percepção da sua necessidade e da sua limitação. Se você se acha um semideus, você nunca vai buscar Deus. Você não vai buscar o espiritual, você só busca um ser espiritual, alguém maior do que você só busca o conhecimento quando você tem a verdadeira percepção da sua limitação, da sua necessidade, né, enfim, da sua finitude. E também entende, quando você observa que você existe por um propósito, não por causa nenhuma. Eu existo para o nada. Eu existo por uma causa. Eu existo para alguma coisa. Eu estou aqui com um propósito. Deus me deu habilidades. Deus me deu essa sabedoria. Deus me deu o melhor de si. A capacidade racional, gente, que difere a gente dos outros. E a gente não usa isso. A gente não usa a nossa racionalidade, a gente não usa a nossa percepção, a gente não procura aguçar, melhorar isso, trabalhar no melhor de nós. Eu não estou aqui falando de um homem como, o homem é o tal, não estou dizendo isso. Né? O homem é totalmente depravado, miserável, dependente da graça de Deus. E ele só consegue andar na contramão, fazer as boas obras, cumprir o propósito, se ele tem esse entendimento da sua limitação, da sua necessidade, da sua incapacidade de fazer aquilo que ele quer fazer. Porque Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Então, essa necessidade de crescimento, o homem só vai ter se ele perceber a sua limitação. E a necessidade de buscar a Deus, tá? Sproul, novamente, numa revista aí, diz: a minha consciência de que sou uma criatura dirige meus pensamentos até o Criador, ou para cima. Não posso contemplar Deus ou qualquer outra coisa além de mim, até que primeiro esteja consciente de mim mesmo. Ou seja, se eu tenho consciência de mim, aí sim. É por isso que eu, abrindo um parênteses aqui, eu sou contra essa teologia que coloca o homem nas alturas, sabe? Você é o centro, você é isso, você é aquilo, você é o máximo. Porque o homem só vai ter essa consciência, né, mais assertiva, como eu disse, a respeito de Deus, e esse conhecimento progressivo a respeito de Deus, quando ele conhece a sua limitação. Quando ele conhece a sua miséria, quando ele conhece a sua necessidade, aí sim ele vai vai andar nessa direção do conhecimento de Deus, né? E de transformação, porque se o homem é o tal, ele precisa se transformar, ele precisa modificar, ele só precisa modificar, se transformar, querer melhorar, se ele entende que nele há limitações, há necessidades, há carência, há miséria. Aí ele entende que ele precisa melhorar, entende que precisa buscar um Criador. Salmos 8, 3. O jovem, ele vai se ele só sente, ele anda, ele vai onde ele quer, ele pega tudo, eu posso fazer isso, eu posso aquilo, eu posso aquilo outro. Então ele vai ter uma concepção que ele não estou falando isso de um modo. Ele vai ter uma concepção que ele não precisa de Deus, porque eu posso tudo. Agora, aqui tem uma data assim, 1939. Então, o Nacional gosta só de 1936. Então, eu te fazer uma pergunta: qual é a diferença entre o jovem que acha assim, eu não preciso, porque eu posso, eu sei e eu faço, e da jovenzinha aqui que tem só 85 anos? É a diferença que nós temos da necessidade de Deus.
Por favor, fala. Bom, eu acho que em todas as épocas, né, eu gosto muito de filmes antigos, né? Eu acho que em todas as épocas o jovem sempre foi rebelde e sempre é aquela fase do jovem mesmo, né? Faz parte da juventude. Então ele sempre se sentiu, né? Agora as descobertas e eu conheço, eu sei. Mãe, é aquele lá. Mãe, isso aqui eu já sei, mãe. Já sei. Sabe nada, né? Mas já sabe. Então eu acho que o jovem sempre tem essas coisas, né? Faz parte, né, da juventude mesmo. E essa questão da rebeldia. Isso em todas as épocas. Todas as épocas. Só que é aquilo que eu falei, é progressivo, né? Cada época tem a sua história. Então, os jovens daquela época eram rebeldes daquela época, né? Mas a gente vai... essa transformação, primeiro, é que só Deus pode fazer, né? Agora, a gente tem essa capacidade de entender que somos limitados, que necessitamos, a gente tem, porque Deus colocou isso em nós. Deus colocou. A gente aqui muitas vezes é iludido pelas formas, iludido pelas imagens, iludido pelo meio, né? E a gente gosta de se iludir. A verdade é que todo mundo, a gente gosta de se iludir. Então, a gente tem nos nossos pensamentos, as nossas percepções, aí vem aquele cenário tudo pronto pra gente, e a gente se ilude, a gente cai. Então é preciso realmente esse exercício diário, sabe? Essa busca, essa reflexão, pra gente conseguir vencer, porque a gente é bombardeado em todo o tempo com armadilhas, gente. Aí fora, a gente bota o pé da calçada pra fora, é cheio de armadilha o tempo todo. São armadilhas sutis. E a gente precisa se conhecer para a gente não cair nessas armadilhas também. Tá? Mas essa questão dessa busca, desse desejo de conhecimento de Deus, isso Deus deu a todos os homens. Só que muitos preferem se iludir. Muitos preferem se enganar. Muitos preferem olhar o cenário pronto e falar, bater palma é isso mesmo. E aí essa reflexão diária, interna, né? Essa meditação, essa elevação que a gente tem que ter, essa vida de oração, a gente descarta tudo isso, porque a gente abraça as fórmulas, a gente abraça o que está pronto como verdade, e a gente não faz uma reflexão a respeito da verdade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Quando eu era jovem, eu vou falar de mim, eu achava que eu podia tudo. Aí quando eu arrebentava a cabeça, eu falo assim, eu não vou ser nada. Mas isso é um processo na nossa vida, né? Mas quando a gente não procura esse caminhar, esse processo, eu não preciso, eu sou capaz, eu sou capaz. Então nós vamos ficar sempre como você falou aí, né? Nós não vamos depender de Deus. Eu posso. Então é um processo. Aí no nosso caminhar, no nosso dia a dia, no nosso conhecimento, nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos lendo a palavra de Deus, e a gente vai remoendo, mastigando. Mas eu sou jovem, vou ter tempo de mastigar a palavra de Deus? Se você for jovem e não tem tempo de mastigar, de absorver a palavra de Deus, aí o que acontece? Você vai cair, vai tropeçar. Você vai cair naquele buraquinho ali, por quê? Eu sou forte, eu resolvo o problema. Você está entendendo? Então essa necessidade de busca de Deus, dependência, amor de Deus, amor. Deus é apaixonado por nós? Meu Deus é apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado por Deus. Eu não usei essa expressão. Eu sou apaixonado por Deus. Sabe por quê, amiga? Eu acho assim, muito pequeno. Essa palavra apaixonado. Apaixonado hoje, eu estou apaixonado por você, amanhã eu estou apaixonado por o outro. Mas é um amor genuíno. Um amor que nos abraça quando nós estamos jovens. Que está aqui, você vai dar esse passo, mas você precisa de mim. Você precisa de buscar a minha presença. Jovem, moço, na minha casa, na minha vida, no meu lar, no meu trabalho, na minha faculdade, nos meus sonhos. E nós chegamos também. Acho muito mais ainda, porque Todos nós. Eu penso dessa maneira. Todos nós temos que isso aí buscar. às vezes nos incomoda
disse, meu Deus, quando eu quebrava a cara, eu falava assim, por que ele quebrou a cara? Por quê? Eu achava que capaz. A gente aprende com as nossas quedas, né? Mas às vezes é dolorido demais. Né? É para vocês perguntarem mesmo. Bom dia. Quanto a isso que você perguntou, eu tenho uma parte que é muito interessante que fala a respeito disso, que está lá em 1 João 2, e João dá uma série de explicações, de orientações, e no final da divisão, na verdade, não é o final, mas ele fala a respeito do seguinte, ele continua falando assim: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Aí ele faz uma diferenciação. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Aí ele repete: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Na parte do pais, ele meio que repete a mesma coisa. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é o desde o princípio. Então é a mesma coisa. E ele acrescenta: jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então eu acho interessante eu acho que cabe um pouco quanto a essa sua dúvida, que assim, aqui ele faz uma diferenciação, ele fala aos pais e aos jovens e aos filhinhos, e aos pais, naturalmente os mais velhos, ele meio que demonstra que eles têm um conhecimento de Deus. Ele não fala só vocês, ele fala: filhinhos, vocês conhecem o Pai, mas aos pais ele diz: vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então ele dá uma noção de que ele reconhece a glória de Deus. Ele, mesmo sendo mais velho, ele reconhece que Deus é aquele desde o princípio. E aos jovens ele dá uma diferenciação clara, né? Vocês são fortes, então vocês são fortes para fazer várias coisas. Os pais já não são mais fortes, mas em compensação eles já têm um entendimento de quem Deus é. Mas ele acrescenta: vocês são fortes, rebeldes em alguns casos e tal, por causa de uma característica da juventude, mas ele acrescenta: em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então eu acredito que essa parte, depois ele fala a respeito do amor, né? Vocês não devem amar o mundo e tal, né? Aquele que nele está. Eu acredito que talvez essa diferenciação possa ajudar um pouco a pensar a respeito dessa questão. Pois é, aí aplica a todos. A gente vê a necessidade de Deus, né? Em todas as etapas da vida nós necessitamos de Deus. Ela vai chegar aí. Algumas vezes, né, eu me pegava pensando por que Deus permitiu a gente cair e passar por isso. Aí agora, né, você falando, né, estando aqui, duas perguntas. Seria necessário, então, é necessário eu cair para conhecer a Deus, ou a queda para eu conhecer a mim mesmo? Porque Deus já antes, né, Adão e Eva, eles conheciam a Deus. Mas será que na plenitude? Creio que sim. Mas eu precisei cair para conhecer a mim mesmo. Entendeu a minha pergunta? Entendi sua pergunta, e Paulo responde essa pergunta, né? Fala até da questão do pecado. Eu preciso pecar mais para que a graça seja mais abundante na minha vida? Então, a gente não precisa cair, nem deve cair para conhecer mais de Deus. A gente tem todas as ferramentas para não cair. A gente tem as orientações para não cair. A gente tem as diretrizes e tem uma ferramenta poderosa que é a oração para a gente não cair. Para quem já está com Deus, e quem não está? Isso, quem não está com Deus vai cair, já está caído, né? Está na queda, na depravação, né? Na questão da depravação total, sem nenhuma ação de sentido contrário, tá? Que a gente está nessa ação de sentido contrário, né? A gente está progressivamente, né, crescendo em santidade, né? E tudo mais. Mas a gente não necessita cair, nem pode cair, nem a Bíblia diz para a gente cair, né? Agora, a queda, ela nos ensina, porque a gente aprende
né? Quando a gente cai, a gente aprende a lição. Mas aprende da forma mais difícil, porque existe uma forma da gente aprender. E Deus está ali, nos ensinando, nos orientando acerca daquilo, tá? Então quem usa, não estou falando que é o seu caso de jeito nenhum, tá? Eu te conheço. Quem usa, né, desse artifício, eu caio para que a graça apareça. E tem gente que tem aquela sensação feliz de falar das atrocidades que fez, né, para que a graça de Deus. Será que Deus precisa realmente disso? Entende? Então, a gente deve lutar constantemente contra o pecado. O pecado está sempre ali, diante de nós. Sempre, sempre. Disse para Caim, o pecado jaz à porta aí. Cumpre a ti dominá-lo. Nós temos as ferramentas para dominar, tá? É lógico, nós somos pecadores, a gente está sempre propenso, mas nós temos a ferramenta, nós temos as diretrizes. Em Deus, tá? Então, Salmos 8, 3, 5. Quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é um homem para que deles te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, apesar de toda essa criação magnífica, ela vai o quê? Ela vai atestar a glória de Deus, tá? Ela vai atestar a glória do Senhor. Deus nos formou como imagem e semelhança dele. E nós devemos glorificar, buscar o quê? A glória de Deus também, tá? Sprum vai dizer, ser criado por Deus é estar relacionado com Deus. Esse relacionamento inescapável assegura que não somos nenhum ruído ou sentimento inútil. Por que ele vai dizer que esse relacionamento é inescapável? Você se relacionando com Deus, buscando Deus, ou você não se relacionando com Deus, não buscando Deus, você vai prestar contas com Ele. Então, esse relacionamento é inescapável, tá? Na criação, recebemos uma coroa de glória. Uma coroa de glória é uma tiara de dignidade. Com Deus temos dignidade. Sem Deus não somos nada. Ou seja, com Deus, esse processo que a gente fala da questão da depravação total, a gente é chamado, né? A gente é eleito, a gente é chamado e a gente vai caminhando segundo as boas obras que Cristo, né, preparou de antemão para que nós andássemos nela. Agora, sem Deus, o sentido é totalmente contrário. Por isso que nós não somos nada sem Deus, tá? Então, estar relacionado com Deus. O que significa estar relacionado com Deus, né? É estar relacionado com a sua obra. Eu vou correr, gente, olha a hora. Cultivar a obra de Deus, ou seja, Deus nos deu um mandato. Quando Adão e Eva foram criados, né, cuide aí do jardim. Então, essa relação com Deus abrange a nossa relação com o todo. Às vezes a gente fala assim, o que eu tenho com a causa animal, o que eu tenho com a causa disso, com a causa daquilo, o que eu tenho com isso? Tudo. A gente tem tudo. Porque a gente está relacionado com toda a criação de Deus. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu um mandato. Deus nos colocou no jardim. Deus nos colocou para preservar, para cuidar. Nos colocou com um propósito. Então, o que nós temos com todas as coisas que estão aí fora? Que relação nós temos? Nós temos relação. Nós temos que ter essa relação de cuidado, de preservação, de responsabilidade. A gente precisa, a gente faz parte desse todo. Deus nos colocou aqui com propósito. Então a gente está relacionado com tudo. É lógico que a gente não vai advogar uma causa e colocar essa causa nas alturas. Por exemplo, eu sou pela causa dos animais. Eu não vou pegar essa causa e colocar como centro. Mas a gente precisa cuidar. Cuidar daquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Nós fomos chamados. Então, nós temos consciência de que temos que promover relações de unidade, a gente precisa se relacionar um com o outro, a gente precisa vencer as barreiras, a gente precisa quebrar os tijolos, a gente precisa chegar lá. Então, quando a gente tem essa consciência de que nós somos criaturas, imagem e semelhança de Deus, que nós nascemos com propósito, nós temos essa relação com Deus, nós temos essa relação com o próximo, nós temos essa relação com o outro, nós temos essa relação com o universo, com a totalidade das coisas. A gente tem que se relacionar e mostrar a glória de Deus, mostrar os atributos de Deus,
glorificar a Deus em nossas ações aí fora, nas nossas relações, nas nossas amizades, no nosso trabalho, em todas as coisas. Então, nós temos que ter a consciência dessas relações que nós precisamos, porque quando nós nos relacionamos com Deus, nós não nos relacionamos com toda a obra de Deus, com tudo que Deus fez. Tá? Então, nós temos que promover relações interpessoais saudáveis. Nós temos que promover unidade. Nós temos que promover tudo isso. Tá? Fomos criados com uma tiara de dignidade. Ou seja, há uma moralidade em nós. Tá? Existe uma moralidade em nós. E que nós precisamos aprimorar isso. Tá? Há uma essência que precede a existência. Que justamente Sartre vai dizer o contrário. Tá? Mas há uma essência, existe uma essência em nós que precede a nossa existência. Sartre vai dizer que não. Que o homem, né, ele se forma o que ele é, tá? Ele que vai se construindo. Em certo sentido, a gente vai se construindo sim. Mas existe uma essência em nós, existe uma moralidade em nós, tá? Então, quando nós compreendemos isso, somos criaturas, somos filhos agora, né? Temos a percepção do nosso próprio valor, temos a percepção da nossa identidade, do nosso valor. Nós não somos uma coisa qualquer. Nós somos pessoas valorosas, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus atribuiu o melhor dele a nós, tá? Então, em Cristo nós somos regenerados, em Cristo nós somos elevados, em Cristo nós somos capacitados e em Cristo nós encontramos propósito. Tá? Então a gente vai totalmente em contraposição a esse pensamento sartriano, a gente vai em contraposição ao pensamento mundano, ao pensamento que tem vigorado aí, e a gente fica com as escrituras, tá? Agora eu vou dar uma corridinha para finalizar aqui, porque olha a hora, gente. Então eu vou finalizar aqui falando da composição do homem, os aspectos do homem, tá? O homem, ele é um ser biológico, né? Então, em sua composição, há carbono, há fósforo, minerais, enfim, nós somos seres biológicos. Então, a gente tem que viver em harmonia, tá? Com o ambiente. A gente tem que procurar questão de nos cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa alimentação, cuidarmos da nossa vida, cuidarmos, tá? A gente tem que preservar esse tabernáculo aqui enquanto nós existimos. Porque é através desse tabernáculo aqui que nós praticamos as boas ações, que nós glorificamos o nome de Deus. Tá? Então, o homem é um ser biológico, o homem é um ser psicológico, e toda essa composição humana a gente tem que parar, pensar, avaliar, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que dar um sentido, um propósito a isso. A gente não pode anular uma parte do nosso ser. A gente não pode, eu sou só isso aqui, eu sou meu corpo, eu sou meu físico, eu vou para academia, eu arrebento isso aqui, ele cuida só disso e acabou o resto. A gente tem que pensar na gente como um todo, como um ser cheio de complexidades. A gente tem que trabalhar o nosso interior. Então, o homem é um ser psicológico, a consciência, existe o inconsciente, aquela parte que a gente não conhece de nós mesmos, que o próprio rei Davi, ele ora: Senhor, sonda o meu coração, vê se em mim há algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Por quê? Porque ele não conhecia todas as coisas a respeito de si mesmo. Então, ele é um ser psicológico, ele precisa ter harmonia consigo, harmonia nas relações, tá? Ele é um ser sociológico, eu não posso viver a parte do mundo, não posso. Nós não podemos viver a parte do mundo, a gente precisa ter relações, a gente precisa manter relações, a gente precisa de relacionamento saudável. Eu não posso ignorar o outro, porque o outro pensa diferente de mim. Eu não posso ir lá na cultura do cancelamento, chegar lá, vou desconectar, vou acabar, acabou a amizade, acabou tudo, acabou o relacionamento, não quero conversa, porque tem a posição política diferente, não quero conversa, porque tem a religião diferente, eu não quero conversa porque age diferente. Não, gente. Nós somos seres sociológicos, a gente precisa estar inteirado, a gente precisa estar ali, a gente precisa ter boas relações, cultivar, trabalhar, a gente precisa desenvolver isso na gente, tá? É um ser moral. Eu até tinha um monte de citação desses aí, mas eu vou até pular por causa da hora, tá? É um ser moral. Ele pondera sobre a conveniência e dignidade dos seus atos. Então,
então, a gente é um ser moral, a gente vai largar isso? Não quero saber mais nada, agora eu vou viver do meu jeito, só prazer, acabou. A gente não vai colocar escala de valores nas nossas ações, nos nossos conceitos. A gente tem essa escala de valores, todo mundo tem escala de valores, a gente precisa pensar nisso. É o chamado axiologia, é o termo, ou seja, é o grau, né, de valores, o que é mais importante, o que é menos importante. A gente precisa colocar essas questões também, a gente precisa racionalizar sobre isso, tá? O homem é um ser filosófico, ele questiona o sentido da vida, ele vai fazer perguntas o tempo todo, perguntas que a gente não consegue responder, perguntas que só Deus tem a resposta, e às vezes a gente não tem a resposta nessa vida, a gente vai ter a resposta só por vir. Mas a gente tem que ter essa consciência de que existem respostas que a gente não vai ter agora. E a gente não tem que ficar inventando, buscando, criando, especulando como se fosse uma verdade absoluta, aquilo que satisfaz o nosso desejo, o nosso interior. Ah, isso aqui é verdade porque me satisfaz. Agora eu criei essa verdade aqui porque me satisfaz. Não. Tem coisas que a gente não tem resposta. E justamente porque nós somos limitados, tá? E por fim, o homem é um ser teológico. Agostinho vai dizer que o homem foi criado para Deus e ele só pode descansar quando ele encontra Deus, tá? Então, eu vou ler uma citação aqui de Calvino, nessa parte do homem é um ser teológico. Eu não sei se eu botei aí, eu acho que é a última citação. Isso. Que existe na mente humana e, na verdade, por disposição natural, certo sentido de divindade. Deus mesmo infundiu em todos nós certa noção divina, certa noção de sua divina realidade. Ou seja, todo homem tem essa necessidade de Deus, de uma relação com o divino, com o sobrenatural. Não existe povo, não existe lugar no mundo em que o homem não busque o sobrenatural. Isso é uma necessidade humana. E justamente essa busca é que nos faz, traz esse autoconhecimento. E quando nós direcionamos essa busca para Cristo, porque somente Cristo, quando nós encontramos Cristo, ou melhor, quando Cristo nos encontra, nós começamos a descobrir, né, coisas excelentes, coisas maravilhosas a nosso respeito. Para finalizar, vou pegar emprestado aqui o que o pastor Alessandro falou, né? Na depravação, gente, o tamanho do dano, agora eu vou falar as falas do pastor Alessandro, né? O tamanho do dano foi tão imenso, que necessitou de um sacrifício, de um cordeiro perfeito, para que nós fôssemos restaurados. Então, só quando a gente compreende o tamanho do dano, como ele falou aqui, é que nós compreendemos o valor do reparo, tá? Então, Jesus restaurou a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos que buscar em todas as coisas o pensamento de Cristo, a vontade de Cristo, tá? Ele restaurou a nossa mente, ele nos encheu de conhecimento da sua graça, e nós temos a mente constantemente renovada por ele, por Cristo, tá? Então só podemos compreender o tamanho do investimento de Cristo, tá, em nosso favor, quando nós compreendemos a nossa finitude, quando nós compreendemos a nossa limitação. Então que a gente saia daqui dependente da graça de Deus, para nos conhecermos cada dia mais. Porque é Deus que revela todas as coisas. Deus revela o oculto e o escondido. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua presença, por estarmos na Tua casa, aprendendo mais de Ti, Senhor. Que a cada dia, meu Deus, o Senhor nos ensine, que a cada dia, Pai, o Senhor fale poderosamente conosco através do Teu Santo Espírito, meu Deus.
nos mostrando as coisas excelentes, fazendo com que os nossos olhos se abram para que vejamos as maravilhas, Senhor, da Tua lei, Senhor, como é bom Te servir, como é bom andar contigo, porque o Senhor abre os nossos olhos a cada dia. Muito obrigada, meu Deus, sonda os nossos corações para ver se há em nós algum caminho mau e nos guia, Senhor, pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Ana pela bela aula que ela deu. E antes de encerrarmos, eu gostaria de chamar a Maria Luísa para dar o aviso. Tá? Vai ser rapidinho, é um aviso importante. Ok? Irmãos, queria falar com vocês a respeito do Ministério de Misericórdia. O que é o Ministério de Misericórdia? É um ministério que está sendo implantado aqui na nossa igreja, que tem a finalidade de abençoar os irmãos que estão necessitando de alguma coisa, desde a parte material, como relacional, entre outras coisas. E para que esse trabalho seja efetivado, nós estamos abrindo várias frentes de trabalho, várias oficinas. Nós vamos ter aqui oficina de arte, oficina de salgados e mais outras coisas que virão por aí. Cursos de economia, doméstica, enfim. Mas no momento a gente está iniciando a modalidade de oficina de arte. E a modalidade inicial vai ser crochê. E aí vocês podem dizer assim, o que o crochê pode trazer de benefício? A gente está vivendo um período de pandemia, onde existem várias situações de depressão, de pessoas que precisam aumentar a renda familiar, e isso pode ajudar de alguma forma. Vou dizer para vocês aqui alguns benefícios do crochê. Ele previne doenças degenerativas, como demência, Alzheimer, afasta a depressão, reduz o estresse, relaxa, torna as mãos mais ágeis, né? Com o passar do tempo, as mãos da gente podem apresentar vários sintomas de degeneração óssea e muscular, né? Melhora a autoestima, ajuda a gente a ser organizado, que a gente começa a ver as peças prontas e a gente fica disciplinado, ajuda até no desenvolvimento das crianças. As crianças podem aprender a fazer crochê, que isso disciplina também, exercita o cérebro, aumenta a concentração, cuida das articulações e aumenta a criatividade, e ainda pode aumentar a renda das pessoas que fazem crochê, né? Então, essa oficina, ela vai iniciar no dia 18 de setembro, né? Estamos em setembro, aos sábados, às 14 horas, aqui na igreja, né? As inscrições já estão abertas. E hoje a gente tem algumas peças lá na frente que foram doadas pela professora, que vai ser a irmã Rita, que é para amostra e venda, para que a gente possa adquirir linhas, agulhas, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho, tá? Estão todos convidados a olhar as amostras e puder adquirir também, tá? Obrigada. Obrigado, irmã. E gostaria de dar um último aviso, que é almoço missionário na semana que vem, ok? No domingo, semana que vem, teremos um almoço delicioso. Ah, tá. Duda tentou fazer uma mímica lá, só que eu não entendi, desculpa, Duda. Inscrição é com a Eduarda, Maria Eduarda, tá bom? E aí você vai comer e vai ajudar, né? Vai ajudar nas igrejas, nas plantações, ok? Nas plantações de São José dos Campos e Itaipuaçu. Então não perca esse momento, ok? E por fim, vamos orar e encerrar as atividades de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, lhe agradecemos pelo culto, pelo estudo, Senhor, e meu Deus, que nos abençoe na volta para casa, Senhor, e também a todos, Senhor, que irão retornar no culto à noite às 18 horas, meu Pai. Abençoe a todos aqui, meu Deus, que o seu nome seja glorificado para sempre. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém e amém.
e varões valorosos ajudar na retirada das mesas, ok?